Julgo que sim. Mais alguma questão? Então, havendo apenas uma questão, dou a palavra ao colega. O tempo não nos deixa fazer considerações muito longas. Eu, muito brevemente, até porque certamente haverá questões de fundo também a colocar ao professor Jorge Figueira, dou apenas duas observações. A primeira, em relação ao sentido de cultura e da reflexão filosófica sobre a cultura, isso tem sido trabalhado entre nós, não é uma coisa nova. Eu não estou a falar de coisa nenhuma nova, estou a acompanhar e a tentar tentar avançar um pouco. E aí, eu não dou tempo para falar aqui na apresentação. No século XX, há 3 autores que podem dar elementos muito importantes sobre esse tema. Primeiro, Delfim Santos, meados do século, tem um texto ótimo na meditação sobre a cultura, que é, digamos, uma reflexão de caráter filosófico e com a formação e com a preparação que ele tinha a partir da reflexão sobre o positivismo e sobre a obra que já tinha publicado anteriormente. Segundo, tem Manuel Antunes, que fala expressamente de uma filosofia da cultura como uma necessidade de resposta para o contexto da década de 70, sobretudo os 70 em Portugal, de resposta às questões sociopolíticas, e é nessa linha que ele desenvolve boa parte do seu pensamento. Terceiro, o professor Eduardo Lourenço, que esteve aqui presente até agora, que desenvolve uma autêntica filosofia da cultura, agora a partir do Portugal que aparece, ou da vida, do modo de ser e de viver dos portugueses, que aparece predominantemente na produção literária, não exclusivamente, mas predominantemente aí. Ora, esses 3 autores dão elementos que não dá para desenvolver agora aqui, ou tentar dar uma resposta muito teórica, dão vários níveis ou graus de reflexão sobre essa cultura, num sentido que eu diria, que eu pelo menos apontei, mais prático, isto é, de intervenção mais diretamente sociopolítica, que tem um efeito e uma ação completamente diferente de uma reflexão, tipo de reflexão metafísica à maneira do José Marinho. Eu não digo qual delas é mais importante ou menos importante, não se trata de uma questão, são 2 níveis muito diferentes, e eu creio que não pode viver um sem o outro. Enfim, de uma maneira geral. Segundo tema, a questão do Quinto Império em Fernando Pessoa. Eu aí remeto em grande parte para um livro que foi publicado, creio que há 2 anos, ou há 1 ou 2 anos, por Afonso Rocha, no Porto, que tem um livro sobre Fernando Pessoa e o Quinto Império. Ora bem, ele aí comenta e tenta remeter a concepção do Quinto Império ao Fernando Pessoa e aos textos dele, e não tanto a interpretações ou aplicações diferentes que foram sendo feitas pelos intérpretes de Fernando Pessoa, enfim, pelas razões que eram apresentadas. E é sobretudo a esse que me remeto, ou que aponto como o trabalho que mais próximo está dos textos de Pessoa e do contexto de coerência de pensamento. Fernando Pessoa não era disperso, tem uma coerência de pensamento que se manifesta nos primeiros escritos da época da Renascença Portuguesa e da revista Águia, até à mensagem e às últimas produções nos anos 35, suponho que ainda 36. Há uma coerência de pensamento com uma base filosófica que ele tenta desenvolver, sobretudo em relação a esta ideia do Quinto Império. Bom, e era o que eu diria, sem entrar, claro que as interpretações, falou concretamente a lusofonia, eu diria, é evidente que sim, mas não dito por Fernando Pessoa, porque ele não poderia dizer isso. Agora, se nós lermos o Fernando Pessoa no sentido da utilização e valorização da dimensão mítico-simbólica que a cultura sempre tem e que nós também temos, e com elementos que têm que ser aproveitados e valorizados, como, em concreto, o mito sebastianista,
que é a base, digamos assim, desse quinto império que ele adota como sendo o futuro de Portugal, ou o Portugal do futuro, é evidente que podem-se fazer transposições e dizer, se Fernando Pessoa vivesse hoje, provavelmente ele não deixaria de associar a toda a questão da lusofonia. Agora, não era questão para o tempo dele. Muito bem. Mais alguma intervenção? Nesse caso ficaremos por aqui. Obrigado pela vossa presença. Os trabalhos começam às 14h30. Obrigado. Ou criar novas formas de civilização em que o espírito e a espiritualidade têm uma dimensão diferente dos imperialismos de inspiração e de ação material. De algum modo, a própria noção do que é. E ele fala, eu sei também, de expansão e cultura. E o quê?